Há alguns anos atrás eu ouvi uma ilustração que eu achei muito interessante. Conta-se de um jovem monge que servia no monastério. E próximo àquele monastério tinha um sítio. E aquele sítio tinha uma família muito pobre, muito miserável, cuja única fonte de renda era o leite de uma vaca. Todos os dias eles retiravam o leite, vendiam, e o pouco dinheiro que eles recebiam pelo leite, eles iam à cidade, compravam o básico de mantimento, e eles viviam uma vida muito miserável. O monge sempre levava um quilo de alimento aqui, outro ali, até que um dia ele procurou o seu superior e pediu um conselho. O que ele poderia fazer para mudar a vida daquela família? O que ele poderia fazer para ajudar aquela família a sair daquele estado de miséria? O seu superior disse a ele para pegar aquela vaca, que era o único meio de sustento daquela família, e matar a vaca. O jovem monge ficou estarrecido e disse: Não, não posso fazer isso. O único meio de sobrevivência da família é o leite da vaca, e matando-a, eles vão morrer de fome, vão morrer mais rápido ainda na miséria. O seu superior foi enfático, dizendo: Mate a vaca. Aquele homem saiu de perto do seu superior e seguiu o conselho. Foi até o pasto, pegou a vaca, levou até um precipício e lançou a vaca de precipício abaixo. Quando ele viu a vaca morta lá embaixo, o coração dele ficou apertado, ele se arrependeu, voltou correndo para o monastério, pediu transferência, fez a sua mala, e naquele mesmo dia ele saiu do monastério e foi para um outro monastério bem longe daquele lugar. Passou-se os anos e ele nunca esqueceu do mal que ele achava que havia feito àquela família. Passados muitos anos, ele voltou àquele monastério. E a primeira coisa que ele fez foi visitar aquela família que antes vivia do leite de uma vaca. Ele, muito triste, foi àquela casa para tentar pedir perdão, tentar falar alguma coisa, né? Mas quando ele chegou lá, ele viu que estava tudo mudado. Aonde antes era um casebre, todo caindo aos pedaços, tem uma linda casa da fazenda. Aonde antes tinha uma charrete toda quebrada, agora tem tratores, empregados. Ele olhou no pasto e agora ele não viu só uma vaquinha que ele havia matado, né? Agora ele vê um grande rebanho. Aquela fazenda que antes tinha uma cerca toda quebrada, agora está toda bem organizada, empregados e mais empregados. E ele foi entrando, chamou um empregado e pediu para que pudesse falar então com o dono daquela fazenda. Ele pensou que aquela família tão humilde, que há muitos anos ele conheceu, havia mudado dali e eles haviam vendido o sítio e o novo proprietário poderia pelo menos saber o endereço daquela família. Então ele foi conversar com o dono da fazenda. Levaram ele até o dono da fazenda e ele perguntou: Senhor, há muitos anos atrás morava uma família muito humilde aqui. Eu queria saber aonde eles estão. Eu acho que o senhor comprou o sítio. Se não for o senhor, deve ter sido seu pai, porque faz muitos anos que essa família morou aqui. E eu queria o endereço deles. Ao qual o dono da fazenda disse: Não, aquela família é a minha. Eu sou a criança. Os meus pais ainda moram aqui. E ele ficou admirado, dizendo: Poxa, mas era uma família tão pobre, agora está uma família tão rica. E ele então perguntou para aquele homem: Mas espera aí, quando eu conheci vocês, vocês eram muito pobres, muito miserável. O seu pai vivia uma vida de mendigança, de miséria. Vocês viviam somente do leite de uma vaca, era a única fonte de renda de vocês, a qual o dono da fazenda, agora muito rico, muito bem vestido, disse para ele: Pois bem, um dia mataram a nossa vaca. Um dia nós acordamos, fomos tirar leite e a vaca não estava lá mais. Nós ficamos muito preocupados. Então nós fomos na cidade, conseguimos alguns grãos, chegamos aqui, limpamos o terreno e plantamos aqueles grãos. Eram feijões. Depois nós colhemos os feijões, o pouco que nós colhemos, nós tiramos para despesa, mas sobrou um pouco mais, nós plantamos e colhemos mais, depois mais. E depois do feijão nós plantamos arroz, depois limpamos mais um pouco o terreno, plantamos café, e fomos colhendo, colhendo, então compramos uma máquina, depois outra máquina, e fomos vendendo e começamos a ganhar dinheiro, e então a nossa vida financeira mudou. Aquele monge muito admirado com a transformação financeira daquela família disse: Então vocês prosperaram depois que a vaca morreu? Ele disse: Sim. Depois que a vaca morreu, caiu a ficha, porque nós perdemos a nossa única fonte de renda. Então nós tivemos que trabalhar. Então nós saímos daquela vida de
de pacato, né? Aquela vida de miséria, e lutamos para sobreviver. E lutando para sobreviver, nós fomos conquistando, fomos avançando e hoje nós temos o que temos. Essa ilustração, ela falou muito comigo. Quantas pessoas vivem uma vida de miséria porque vive do leite de uma vaca. Ou seja, escorado em coisas tão pequenas. Se levantasse, olhasse para o horizonte, veria que tem muito para ser conquistado. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus.